Olá, pessoal! Estamos começando mais um Brilhante Talks para vocês. Hoje, a nossa missão é trazer para vocês uma clareza, da importância do profissional fonoaudiólogo no processo da reabilitação auditiva. E para esse tema super importante, eu convidei a Ju. Bem-vinda, Ju. Obrigada, é um querida. Prazer te receber, me achará aqui com a gente. O prazer é todo meu. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço o convite. Juliana é fonoaudióloga, super experiente, trabalha com aparelho auditivo há muitos anos, começou lá em Bauru, né, Ju? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sou apaixonada, pela reabilitação auditiva. Eu comecei com diagnóstico, então no diagnóstico me fez entender bastante a necessidade do paciente, como que a gente poderia ajudar na qualidade de vida de tudo que a gente descobre, que uma perda auditiva causa, o impacto que isso causa na vida da pessoa. E aí eu fui para a reabilitação auditiva e trabalho há 28 anos com seleção e adaptação de aparelho auditivo. E para a gente esclarecer para o pessoal, o que faz um fonoaudiólogo que trabalha com audição? Qual é o papel do audiologista nesse processo? O audiologista, o especialista em audiologia, ele é responsável por fazer o diagnóstico, a detecção, a prevenção, o tratamento e a reabilitação auditiva e vestibular, tanto na parte de audição como de equilíbrio. Através de exames, através de diagnósticos, o fonoaudiólogo, ele é aquele profissional que vai levar o paciente a um norte para onde ele ir, para as intervenções, para evitar aí problemas futuros com essa deficiência auditiva, as perdas auditivas. E então, o aparelho auditivo, ele não faz nada sozinho, né? Qual é a importância aí do fonoaudiólogo nesse processo? Não dá pra gente achar que colocar o aparelho e vai sair ouvindo tudo, né? Aparelho auditivo não é milagre, é tratamento. Então, o tratamento, ele é crucial. E o fonoaudiólogo tem um papel muito grande porque exige muitas habilidades técnicas, Além do acolhimento do paciente, escutar, eu falo muito isso, tem que escutar o paciente, escutar, entender as necessidades dele. É o fonoaudiólogo, o profissional treinado, capacitado, para fazer a seleção, a indicação e a adaptação dos aparelhos auditivos, além de medidas de microfone sonda, os exames mesmo, é o próprio fonoaudiólogo que faz o diagnóstico, que faz a audiometria. E essa seleção ela é fundamental para o sucesso do tratamento. Então, precisa ter um conhecimento muito grande, ter uma especialização, conhecer de tecnologia, para poder acolher esse paciente e os familiares também, para a gente poder ter aí uma reabilitação de sucesso. Não dá para fazer de qualquer forma, né? Não é só alguma. Sair colocando o aparelho. Exige muitas coisas mesmo. Um processo muito minucioso que a gente faz, né, Ju? Minucioso, que exige paciência, exige tempo, e dedicação e muito acolhimento mesmo. Empatia, Se Empatia. Colocar ali no lugar do paciente, entender as queixas. Normalmente, Ju, eles chegam pra gente com uma deficiência que eles ainda não sabem muito lidar, Então, quando é o início desse processo de reabilitação, é muito delicado. A gente tem que ter uma sabedoria até na forma de acolher, de lidar e de falar. Porque eles não querem usar. Sim. Então, vai muito aí da nossa experiência, muitas vezes, para poder fazer ele entender que não é só um aparelho auditivo, que vai colocar e vai embora. É um tratamento. E ele exige um acompanhamento muito de perto. Não é um produto, né, Ju? Não. É um tratamento. Eu sempre falo que eles não estão adquirindo um produto, como o óculos que ele coloca e não volta mais. É um tratamento. E isso é a longo prazo e enquanto estiver usando o aparelho, precisa acompanhar. Exatamente. Como que a gente faz essa avaliação? Como é feita a detecção da perda? Como que a gente sabe que aquela pessoa precisa de uma reabilitação auditiva? Ju, o ponto de partida para nosso tratamento, para nosso atendimento, é uma audiometria bem feita. Então, não existe adaptação de aparelho auditivo sem audiometria. A audiometria é um exame indolor, rápido,
tranquilo. Ele é feito dentro de uma sala acústica ou de uma cabine acústica silenciosa. O paciente vai colocar um fone ou um fone de inserção e ele precisa levantar a mão ou apertar um botão todas as vezes que ouvir um determinado som. A gente vai avaliar ali frequência por frequência o quanto que essa pessoa escuta. Se ela tem perda das 2 orelhas ou em uma só, né, o tipo da perda, que é muito importante também, tudo isso para a seleção do aparelho auditivo consequentemente. Então, a gente avalia a audição, o quanto que ele escuta em cada ouvido, e também existe a avaliação do processamento auditivo central, que a gente vai avaliar o que o paciente está entendendo da fala. E o que significa personalizar um aparelho auditivo? O que envolve aí essa adaptação individual para cada paciente, né? Como que a gente faz isso? Ju, assim... São tantos detalhes, né? Tantos detalhes, tantos. Então, a gente tem que olhar, assim... Não é todo mundo igual. Então, existe perdas de audição que são sensórios neurais, que são mistas, que é condutiva e sensório neural, só as condutivas. E existe tamanho de orelha, conduto auditivo, né, de cada um. Às vezes, um lado é diferente do outro. Sim. Então, essa personalização nada mais é do que um olhar muito atento do fonoaudiólogo na hora de indicar e de fazer a adaptação desse aparelho. Além de ajustar frequência por frequência, né, de colocar um ganho que não fique incômodo para o paciente, que ele sai dali com todos os sons que ele não ouvia há muito tempo, familiares, ouvindo, a gente também precisa ver a sonda que vai se adequar melhor no conduto, o tamanho do fio. Se é uma adaptação aberta, se é fechada. Se é com oliva aberta, se é fechada, se é atrás da orelha, se é dentro da orelha. Então, isso, às vezes eles chegam querendo enfaticamente uma coisa e a gente olha e vê que não tem como adaptar aquele tipo de aparelho. Então, a fonoaudióloga tem que ter até um jogo de cintura grande para poder mostrar, né? E o que eu costumo fazer? Eu costumo colocar o que ele quer, né? E eu regulo em sala e mostro. Tá confortável? A gente faz o que é possível, né? Com aquele modelo que não é o mais adequado. Exatamente. Então, a gente tem que ter um olhar bem crítico e ter empatia também. Sim. Né? Mas... E demonstra depois que tem um aparelho que pode trazer um resultado muito melhor. Com certeza. Não é? O sucesso da adaptação é esse, né? A gente ser transparente, a gente entender o que eles querem, mas também mostrar para eles o que é o melhor para eles. É nosso papel, né? Enquanto profissional. Isso é fundamental. Não ceder ao que a pessoa gostaria de usar. E sim colocar o que a gente sabe que vai ser melhor para cada um, né? E além disso, uma indicação bem feita do que ele precisa e não do que ele quer, vai evitar menos frustrações futuras, né? Exatamente. E de muita manutenção ou de dificuldade para compreensão, para ouvir. Já é tão difícil para o paciente aceitar que ele precisa daquele tratamento, né? E a hora que ele chega ali pra gente... Eu acho que o que a gente quer é fazer o melhor que a gente pode por aquela pessoa, né? Colocar o aparelho mais adequado, que vai trazer um resultado realmente confortável e com benefício, né? Porque vai investir ali um valor para não ter benefício só por conta de uma estética. Exatamente. Não vale a pena, né? E a transparência, né? Ser honesta com o paciente é fundamental. Com certeza, é isso. E eu sei que você faz um trabalho brilhante. Obrigada, Ju. Quando a gente tem, Ju, uma adaptação adequada, um acompanhamento adequado, o que você percebe de mudança na vida dos pacientes? O que eles trazem de relato para você? O que melhorou? Quais as percepções ali de qualidade de vida mesmo, assim? Olha, uma das coisas mais gratificantes na nossa profissão, né, de reabilitadora, de adaptar uma prótese, é exatamente esse ponto. Muitas vezes eles chegam, primeiro falando que eles não têm perda de audição, que eles não têm queixa, que eles não precisam de aparelho auditivo. No momento da adaptação, já você vê a mudança, né, no semblante, na expressão da pessoa, e isso é muito gostoso. E normalmente o familiar que está junto percebe, começa a fazer alguns testes. Isso já é imediato, mas
ao passar, né, de um mês, não é uma coisa muito rápida. Ele tem um processo de habituação, né? Mas a gente percebe, eu vejo muito casos de pacientes até que deixam de tomar remédios, onde a família estava tratando como depressão e pelo isolamento social que a perda causa, Sim. e era só porque não estava ouvindo. Então, assim, a mudança na qualidade de vida deles, na comunicação em geral, ela é espetacular. E, assim, é muito gratificante e gostoso de acompanhar e de ver isso. E o relato das pessoas da casa, da família, que abaixa o volume da televisão. Eu tenho pacientes que deixam de ter desequilíbrio, risco de queda, que param de cair mesmo depois que Sim. adaptam o aparelho auditivo. A gente percebe essa... É uma nova fase, né? Eles chegam ali pra gente naquele processo de envelhecimento, que a gente sabe que não é só a audição, né? Tem uma série de outros comprometimentos ali de saúde, de visão, de audição. E poder participar dessa melhora, né? É maravilhoso. É muito legal. E também, Ju, a gente sabe que a perda auditiva, ela não causa apenas uma dificuldade auditiva, né? Então, existem vários fatores que afetam grandemente a vida da pessoa, fisicamente, emocionalmente, na parte mental e na cognição também. Exato. Né? Então, a perda auditiva não tratada traz prejuízos muito grandes. Então, participar desse processo e ver que não só você fez ele voltar a escutar, mas também melhoria no futuro, né? Com da qualidade certeza. de vida e comunicação. Pensando aí em longevidade, né? Exato. A gente está vivendo aí cada vez mais. Não adianta só viver bastante, tem que ter qualidade, né? Com certeza. Pensando, Ju, numa busca ali por tratamento, qual é o período que é mais bacana da gente poder fazer essa intervenção? Quando que o paciente deve buscar ajuda? O mais rápido possível. Então, desde perdas leves, Ju, e isso é a maior dificuldade nossa, porque assim, a pessoa que tem uma perda de audição leve, ela não tem tanto benefício. Coloco, eu estou escutando, eu tiro, eu não estou ouvindo. Então, assim, mas a gente sabe hoje, através de muitas pesquisas, de muitos trabalhos de longos anos, que a perda auditiva não tratada, ela causa maior risco de demência, né, de alterações cognitivas, de equilíbrio, problemas de depressão, emocionais, isolamento social. Então, quanto antes o tratamento, maior a chance da gente ter sucesso, né, mais fácil, porque a gente sabe que tudo que não é estimulado atrofia. Então, eu sempre falo para os pacientes, escutar, a gente escuta com o ouvido, mas entender é o cérebro, nervo, vias e tronco encefálico. Então, se eu deixo de fazer musculação, a minha musculatura fica enfraquecida. Né? Se eu engesso o meu braço, quando eu tiro o gesso, o braço está fino, está fraco. Eu preciso fazer fisioterapia, eu preciso treinar novamente. A gente atende de recém-nascidos a idosos. Né? Só que o idoso ele tem ainda uma desvantagem do declínio cognitivo, Sim. Que vem acompanhando, que é natural. E quando eu tenho uma perda auditiva não tratada, eu deixo de estimular áreas no meu cérebro onde eu vou fazendo conexões neurais que me ajudam muito nessa cognição, na memória, na atenção, e uma série de fatores. E se eu não trato a perda desde o início, quando eu vou adaptar um aparelho auditivo, tempo de privação de 10 anos sem escutar, é muito mais difícil e frustrante para o paciente. Porque ele acha que ele vai colocar o aparelho e vai ser um milagre, ele vai sair ouvindo e entendendo tudo. E não é assim. Então, infelizmente, a perda auditiva ela deve ser tratada desde o primeiro sinal. Um zumbido, né, uma pequena dificuldade, às vezes pede repetição, aumenta o volume da televisão. Não deixar de buscar. Fazer uma avaliação, né? Detectar o problema, porque quanto antes a gente adapta e volta a estimular o cérebro, menores as chances da gente ter um problema aí, principalmente na área cognitiva. Esperar piorar não é o caminho, né? Só vai deixar mais difícil. Eu já escutei muito paciente falando, mas aí eu vou acostumar, né? E por quê? Porque quando eu tenho uma perda de audição, leve, moderada, né? Não muito severa e profunda, eu
consigo me virar, eu consigo me comunicar bem. Porém, eu faço um esforço auditivo muito grande, eu tenho um cansaço auditivo muito grande. Chega no final do dia, tô cansado, né? E isso não é o contrário. Fala assim, mas eu tô estimulando. Não, pelo contrário, está deixando de estimular. Então, colocar o aparelho auditivo vai ser só favorável. E hoje a gente vê um uso de 14, 15, 16 horas, né, por dia de um aparelho, porque a adaptação ideal é aquela que ele põe o aparelho e esquece que está usando. Tá tão confortável tão que nem lembra que tá na orelha, nem né? Nem lembra, entra no chuveiro, porque não lembra que tá de aparelho. Então, não deve esperar, Ju. Eu acho que o quanto antes, mais fácil, maior sucesso para o tratamento. A chance, né? O prognóstico é muito melhor. Com uma adaptação precoce, né? Com uma perda leve, uma perda mínima. A gente sabe que lá na frente isso vai fazer uma diferença muito grande, né? Para a longevidade, para o envelhecimento, para o cérebro. A gente não deve deixar o cérebro se acostumar com a falta de som, Exatamente. Né? A gente deve estimular. E até porque esse estímulo, ele é muito agradável, muito confortável e muito favorável para várias coisas, né? A tecnologia mudou demais, né? Os aparelhos hoje em dia são muito confortáveis, o som é muito gostoso, né, Ju? A gente passa, né, assim, eu tenho mais dificuldade com pessoas mais idosas do que os jovens hoje, porque o idoso, ele tem ainda um estigma de eu estou surdo, eu estou velho, né, então não quer, aí tem aquela lembrança do aparelho do pai, da mãe, do vizinho, que era grande, que era feio e que era realmente barulhento, né, Sim. Então a primeira coisa que eles faziam antigamente era tirar o aparelho. Colocava só as situações Causava de muita necessidade. Muito desconforto, muito né? desconforto. E hoje não. E hoje ele está muito tecnológico, né? Então, assim, você tem Bluetooth, você tem uma série de coisas, o recarregável, bateria de 36 horas, enfim. A gente está com muita tecnologia na mão e é muitas maravilhoso. Funcionalidades diferentes, né? Quanto que antes, são melhor, mais... sempre. Aprofundando aqui um pouquinho mais nesse período do paciente se adaptar. A gente precisa que o cérebro se acostume com os novos sons, ele precisa reaprender a ouvir? Exatamente isso. A perda auditiva, ela causa o esquecimento, principalmente da pessoa com mais idade, que está há mais tempo, né, com essa perda. Com essa privação, então, né? Com privação. Então, sons do dia a dia, sons familiares, sons de casa, eles deixam de escutar. Quando eles colocam o aparelho auditivo, eles passam a volta a ouvir o próprio passo, né, o barulho da descarga, o barulho da água, alguns sons que, no início, para eles parecem desconfortáveis. Mas é muito importante a orientação e o acompanhamento, tanto do paciente como para a família, de que esse processo é importantíssimo. Porque existe um período de aclimatização e um período onde o cérebro vai habituar a todos esses sons novamente. Então, eu sempre falo para eles, escutou um barulho diferente? Presta atenção, procura ver o que é. E fala para o seu cérebro, isso é o barulho do ar-condicionado. Né? E ele vai habituando, né? Então, por isso que a gente fala que a adaptação e a reabilitação auditiva, ela é um período muito longo e a gente tem que estar muito próximo do paciente, porque às vezes ele acha que é um problema no aparelho, que o aparelho Sim. é barulhento e deixa de usar. Então, por isso que a gente marca retornos recorrentes, esperando até essa aclimatização. E depois a gente continua mais para manutenção mesmo, né? De troca de filtros, para revisão, limpeza, audiometrias recorrentes para acompanhar se essa perda de audição está evoluindo ou não. Muito joia. Eu recebia muito isso dos meus pacientes, né? Mas eu tô ouvindo o barulho do meu xixi, é normal isso? Exatamente. Né? Eles não escutavam mais. Eu faço barulho, você faz. Sim, faz, todo mundo faz, né? É isso a mesmo. Mastigação, né? Alguns sons, e a gente consegue mexer. O mundo é barulhento, né? O mundo é barulhento, exatamente. Mas hoje em dia, esses sons, eles são confortáveis, né? São sons que a pessoa que tem uma audição preservada... Né? Então, assim, é um processo um pouco mais difícil do que o aprender. Sim. Né? Eu acho que é mais difícil. Com certeza. Mas dá tudo certo, né? Com perseverança, com muito acolhimento do fonoaudiólogo que está atendendo, com as orientações. A gente tem que falar essas coisas para eles. É muito importante. E aí vai adaptando a tudo e hoje a gente vê um sucesso muito grande, né? Porque a gente tem um índice de recompra de aparelho muito grande.
Então, Sim. isso é um fator muito positivo. Muito positivo. Indicar Quer dizer pros que deu amigos, pros certo, né? parentes, deu certo. Ju, pra gente finalizar, eu queria que você me falasse, que você falasse pro nosso público, né, para quem tá assistindo a gente, qual mensagem você deixa para as pessoas que desconfiam que tenham uma perda ou que já sabem que tem uma perda? Que recado que a gente pode deixar para essas pessoas que não procuraram ajuda ainda? Olha, eu falo sempre que a perda auditiva, ela aparece muito mais do que um aparelho auditivo. Então, não deixe de buscar ajuda, não deixe de buscar um diagnóstico, primeiramente, né? Conversar com pessoas da área, conversar com fonoaudiólogos, com otorrino, com empresas de aparelhos, que seja, mas assim, não deixar de buscar ajuda. Porque a gente sabe hoje o que é essa adaptação precoce, eu friso muito isso, ela é fundamental, é crucial para uma boa qualidade de vida e uma boa comunicação. Tudo que não é estimulado atrofia. Se a gente não estimula adequadamente nossas vias auditivas, através do uso de aparelho auditivo, por conta de uma perda de audição, seja ela de grau leve, a gente vai ter muito prejuízo na compreensão da fala. Então, uma frustração grande hoje. A gente escuta com o ouvido, mas a gente entende com o cérebro. Então, quanto antes, mais fácil a gente ter uma boa reabilitação, ouvindo melhor e entendendo melhor. Muito obrigada, Ju. Eu que prazer agradeço. te receber aqui. Maravilhoso, Ju. Sempre muito bom te escutar, trocar com você. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito honrada de estar aqui com vocês. Parabéns. Obrigada. Pessoal, a gente escutou então a Juliana da Acuris. Nos próximos Brilliant Talks a gente vai trazer assuntos pertinentes aí à audição, à reabilitação auditiva. Continuem nos acompanhando aqui no nosso canal.